caso de hoje se passa em Sumaré, próximo a Campinas, interior de São Paulo, e existem pouquíssimas fontes de informação sobre essa história, poucos textos contando o que aconteceu, assim como apenas uma entrevista gravada com o relator desse estranho acontecimento. O enfermeiro-chefe, líder de um grupo socorrista do Serviço de Atendimento de Urgência a Colisões nas Estradas, foi designado pelos seus superiores a atender um chamado que acabou por mudar sua vida de diversas formas. Com relação a crenças, com relação à sua profissão e com relação até ao que ele acredita ser o futuro. Hoje vamos conhecer o caso do resgate em Sumaré. Um aviso que eu preciso deixar nesses vídeos é que, como sempre, nosso intuito no canal, assim como em outros vídeos, é contar uma história, tentando não tomar lados e, nos casos de ufologia, sempre dizendo o relato sem afirmar que é tudo real ou que é tudo mentira. Nós gostamos quando você tira as suas próprias conclusões baseada nas informações passadas. Desde já agradecemos o seu like e pedimos que você se inscreva no canal, nos ajudando a chegar a 1 milhão de inscritos. Falta pouco. Voltando ao caso, Sumaré é uma cidade pequena, com pouco mais de 280 mil habitantes, porém é a segunda maior da chamada região metropolitana de Campinas. Essa região tem um grande sistema viário, isso porque passam por ali algumas das principais rodovias que ligam as cidades do interior à capital do estado de São Paulo. E foi exatamente próximo a uma dessas rodovias que tudo aconteceu. Era a madrugada de 25 de setembro de 2005, um domingo, quando o relator desse caso, o enfermeiro-chefe, cumpria normalmente a sua rotina de trabalho e foi escalado junto com seu companheiro de trabalho, o motorista de uma ambulância, a fazer um atendimento em específico à beira de uma rodovia. O chamado dizia que algum acidente teria ocorrido por lá e eles deveriam averiguar e fazer o resgate das vítimas. Os dois se dirigiram até o local o mais rápido possível e chegaram no ponto indicado da estrada, e lá em si não havia nenhum carro batido, nem marcas de acidente, assim como também não tinham marcas de pneus, partes que indicassem uma colisão, nada disso. Porém, essa parte da estrada passava em meio a uma mata, ou seja, nas duas margens da via existia a vegetação que a maior parte do tempo estava alta, já que era um local onde ninguém morava e normalmente ninguém podava ali a vegetação que crescia. Sendo assim, os dois socorristas resolveram checar se talvez o veículo envolvido no acidente tivesse de alguma forma saído da pista e entrado no meio do mato sem deixar marcas. Eles caminharam então em meio a essa vegetação, andaram um pouco e puderam ver alguns metros à frente luzes que eles interpretaram como sendo faróis de um carro que talvez pudesse estar virado, e correram até lá para prestar o socorro às vítimas. Ao chegarem exatamente no lugar, eles se assustaram. Não havia ali um carro, mas sim um tipo de máquina ou veículo que não tinha como ser um carro. Eles não sabiam dizer exatamente o que era, mas tinham certeza que não era um carro, por mais retorcido que fosse. Em meio a essas estranhas ferragens, digamos assim, apesar de eles não saberem que material era aquele, se de fato era metal, havia uma grande esfera que tinha também partes quebradas, e dentro dessa esfera haviam seres que inicialmente, mesmo estranhando o que era aquele veículo, digamos assim, eles acharam que eram duas pessoas de baixa estatura, já que ele estima que eles tinham aproximadamente 1,60 m, um corpo parecido com o de humano, com a cabeça um pouco maior do que a nossa. Infelizmente, ele não detalha se esses seres tinham pelos ou a cor deles, ou o odor, como eram os rostos, dedos, se tinham 5 dedos nas mãos, se vestiam algum traje. Porém, completando a descrição, ele diz apenas que eles se pareciam com alienígenas mostrados na televisão.
Ele diz também que logo pôde notar que um deles aparentemente já estava morto, já que superficialmente ele não apresentava nenhum sinal vital e tinha grandes fraturas expostas que mesmo em uma pessoa dificilmente permitiria que a vítima saísse com vida. Já o outro, apesar de também apresentar fraturas, elas eram menores e esse outro ser ainda fazia alguns movimentos com os braços, com as pernas e a cabeça. No momento em que passou o choque em ver aquela primeira imagem daqueles seres, o socorrista automaticamente tentava falar com ele, sem saber se aquele ser o entendia. E aquele ser também parecia tentar falar. Segundo o socorrista, ele fazia sons com a boca, porém o homem não conseguia entender. Para os ouvidos dele eram apenas barulho, e aquele ser também fazia alguns sinais incompreensíveis, até que o socorrista percebeu que o ser ativou algum tipo de mecanismo que tornava a fala dele compreensível. O socorrista não consegue afirmar se era um tradutor simultâneo que fazia a voz do ser soar em português, ou se aquela tradução estava sendo feita nos ouvidos dele, ou se era alguma coisa mental. Mas ele diz que em determinado momento ele passou simplesmente a entender o que aquela vítima, digamos assim, falava. E ele realmente estava pedindo por socorro. Talvez percebendo que o socorrista não estava conseguindo lidar muito bem com o que ele estava vendo e como prestar aquele atendimento, aquele ser caído começou a explicar o que o enfermeiro deveria fazer. Porque normalmente o socorrista tem uma rotina de atendimento, que tipo de socorro prestar para cada tipo de vítima e que tipo de tratamentos, dar ali para cada tipo de fratura, mas ele via que aquilo não parecia uma pessoa. Então ele meio que não sabia se atendia da mesma forma, se a anatomia seria a mesma, que cuidados tomar, e surpreendentemente o ser com aquele aparelho começou a dizer que quase tudo que o socorrista faria no atendimento normal poderia ser feito nele, porque a composição dele era de um humano, ou como a de um humano. Pelo menos foi isso que o enfermeiro entendeu, já que era tudo traduzido, mas não era uma fala fluente, eram palavras soltas, mas ele deu a entender que ou eles descendiam de uma mesma linhagem, digamos assim, das mesmas origens dos humanos, ou que eram uma espécie que teria evoluído de humanos, como se em algum momento a humanidade fosse se tornar o que eles eram. Mas entendia-se que apesar de não serem exatamente como nós, os seus órgãos vitais, a posição deles, a respiração, essas coisas eram como nós somos, e sendo assim, o atendimento pode ser feito tranquilamente, como se fosse uma vítima de uma colisão de um carro, por exemplo. Os dois socorristas conseguiram pegar esses seres e colocar dentro da ambulância, e prestando atendimento, o enfermeiro chegou a notar que ele tinha batimentos cardíacos, pulsação, havia um líquido como se fosse um sangue escorrendo dos ferimentos, e o enfermeiro começou então a fazer os curativos, bandagens, essas coisas, os primeiros socorros, e o ser mostrou para ele então uma coisa dizendo que é o que deveria ser usado nas feridas. Segundo o relator do caso, era uma substância que ao ser passada nas feridas, imediatamente estancava os sangramentos, fazendo o sangue coagular, como se ele cristalizasse as feridas. Ficava uma camada que parecia um gelo em cima, algo transparente que refletia um pouco, mas não era necessariamente gelo, apesar de aparentemente baixar a temperatura do ser. O que, segundo o socorrista, é o contrário de um atendimento comum, onde normalmente se mantém a temperatura da vítima. Esse atendimento em si foi uma coisa bem rápida, ele diz que durou cerca de 10 minutos, até que pelo rádio eles receberam a ordem de direcionar aquelas vítimas para a Unicamp. O enfermeiro não disse, ele chegou a questionar se o seu chefe sabia o que ele estava atendendo e por que levar para a Unicamp, mas ele atendeu às orientações superiores. Durante parte do trajeto, ainda em meio ao choque, o socorrista chegou a tentar perguntar como aquilo aconteceu, por que eles estavam ali, o que eles queriam e por que não tinham outros deles. E nesse momento é dito que o ser revelou que ele nada mais é do que uma geração de humanos muito mais avançada que a nossa, e que eles estavam ali para colher material genético do solo, de plantas, coisas que eles precisavam para corrigir problemas que eles tinham de onde vieram.
e que na verdade eles não vinham de longe, mas sim de muitas épocas à frente, como se eles viajassem pelo tempo e voltaram para trabalhar na busca de itens que eles precisavam e não se mostram normalmente ou não fazem contato com a humanidade, porque esse contato acabaria por desalinhar o fluxo temporal. Ou seja, para que as coisas aconteçam como tende a acontecer sem nenhuma influência, porque uma abertura total do que eles sabiam e eram para a humanidade poderia condenar tudo o que fosse acontecer, mudando muitos fatos. O que mais ou menos a gente conhece como efeito borboleta. Um pequeno acontecimento numa linha do tempo poderia afetar drasticamente algo que aconteceria no futuro. Essa conversa também foi interrompida com uma parada brusca da ambulância após surgirem no trajeto alguns carros militares, onde eles solicitaram que os socorristas interrompessem o que eles faziam e retirassem aqueles seres da ambulância e os colocassem em um desses carros militares. Após isso, os enfermeiros foram liberados para voltar no seu posto de atendimento, a base de onde eles partiram, para voltarem então à sua rotina normalmente. Posteriormente a isso, dias depois, os dois socorristas foram convocados para uma reunião com seus superiores. Nessa reunião foi dito que toda essa história deveria ficar em total sigilo, para que não houvesse comprometimento da seriedade do serviço de emergência, comprometimento da carreira deles, da vida deles e até de familiares. Como quem diz que deixem isso para lá para não acabar complicando a vida de todo mundo que ficou sabendo. Claro que eles prometeram que não espalhariam a história, então ficou por isso mesmo. Porém, meses depois, os dois foram demitidos. Segundo eles, a pedido de pessoas de altas patentes militares. Logo depois ele acabou conseguindo um emprego em um outro hospital, mas o que chama a atenção é que ele só resolveu relatar essa história toda apenas 4 anos depois do ocorrido. Ele não disse o que motivou ele a contar, porém, mesmo explicando essa estranha noite, em nenhum momento ele revelou o seu nome, ele não mostrou o rosto e nem mesmo a sua voz durante a entrevista foi mostrada. Foi feita toda a entrevista com a voz alterada. O que, se avaliarmos, é um ponto diferente de quando alguém faz esse tipo de relato e que também dá a entender, talvez, que ele não é uma pessoa que está atrás de ganhar alguma fama com isso ou algum reconhecimento. Ao mesmo tempo, tudo o que temos é o que ele conta. Não se publicou alguma informação sobre quem era o motorista da ambulância, quem o escalou para atender aquele chamado, como o serviço de emergência ficou sabendo que havia algo lá que precisava de socorro, detalhes, registros ou documentos que comprovem que algo diferente aconteceu. Ou acredita-se no que ele diz ou não. Ele ainda conta que tempos depois buscou histórias parecidas com a sua na internet, até que se deparou com uma teoria que diz que realmente os avistamentos OVNIs e contatos com seres estranhos, considerados de outros planetas, podem ser na verdade apenas contato com uma espécie de humano que vive em uma época diferente da nossa, muito à frente ou talvez até em dimensões paralelas. Mas ele dá sempre a entender que acredita que aqueles seres eram sim viajantes do tempo e que eles eram humanos de um futuro muito distante. Antes de tudo acontecer, o enfermeiro diz que nunca tinha acreditado em histórias de alienígenas, achava isso uma completa bobagem, que ele nunca se interessou pelo tema, mas que após vivenciar essa história toda, a sua opinião mudou. Ainda diz que isso acabou mexendo com a sua crença na religião, na forma como ele vê a humanidade e a nossa existência, como se fosse possível agora ele perceber que talvez ainda não sabemos de nada sobre a vida e sobre o que pode existir por aí. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse relato, eu particularmente não conhecia. Se você mora na região, já ouviu falar sobre essa história, se acontecem avistamentos por Sumaré. E é interessante que eu achei também essa história bem parecida com o relato, ou a sequência de fatos do caso Roswell, um caso clássico. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.